E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de geografia. O tema da aula de hoje é uma complementação do que nós começamos a estudar na semana passada. Na aula de geografia da semana passada, nós aprendemos sobre o meio ambiente e sustentabilidade. E este tema é uma complementação deste conteúdo. Então, vocês também podem consultar no meu canal no YouTube a aula da semana passada, né, para tirar dúvidas, para revisar os conteúdos, revisar as informações. Isso é muito importante, estar sempre revisando e estudando, ok? Quero começar aqui, deixa eu passar o slide. Quero começar aqui falando sobre recursos estratégicos. Precisamos entender o que é recursos estratégicos para poder entender o que é recursos energéticos e quais são esses recursos energéticos. O texto também vai começar dizendo o seguinte, ó, deixa eu pegar o canetão. Recursos estratégicos é o controle dos recursos naturais, certo? Especialmente os energéticos. E é uma questão territorial estratégica, ou seja, é de responsabilidade. Cabe a quem? Ao governo, por exemplo, regular, isso é importante, ó, regular, vou explicar. Regular a participação de empresas nacionais e estratégicas na exploração desses recursos e estabelecer políticas que garantam o fornecimento de energia para a população e para o setor produtivo. Professor, o que isso quer dizer? Os recursos naturais, eles pertencem ao governo, pertencem ao Estado, aos governos municipal, estadual e federal. Os governos de um determinado país, como nós estamos estudando geografia brasileira, o governo brasileiro é responsável, ele é detentor, ele é dono dos recursos naturais. E o governo, ele pode o quê? Ele pode usar esses recursos, como pode dar autorização para empresas nacionais ou internacionais para utilizar esse recurso. Eu posso ir lá e construir uma hidrelétrica, que é uma usina de produção de energia que utiliza água de rios? Eu posso, mas só se o governo autorizar. Eu não posso ir lá construir uma hidrelétrica sem autorização do governo. Porque como o governo detém, é dono desses recursos naturais, o que ele vai fazer? Ele vai criar regras, ele vai regular, ele vai criar leis que permitam a participação de empresas nacionais e estrangeiras. Então, para que empresas nacionais e estrangeiras possam utilizar os recursos naturais, tem que ter autorização do governo, tem que cumprir regras, porque senão vira uma bagunça, né? Todo mundo vai querer usar os recursos naturais, fica sem controle, aí acaba e um utiliza um recurso natural lá, preserva ele, cuida dele, outro vai usar, vai destruir aquele recurso natural, vai poluir. Então tem que ter regras, tem que cumprir as regras. E essa é a função do governo federal, do governo federal, estadual e municipal, dos nossos governantes, né? Regular, criar regras. Tranquilo? Lembre-se, esses recursos naturais, principalmente os energéticos, o que produz energia. Os rios, por exemplo, é um recurso natural energético. A maior parte da energia que o Brasil utiliza é produzido por usinas hidrelétricas, e nós vamos aprender a partir desse próximo slide aqui, ó. Isso, ó, estou aqui nesse slide. Por exemplo, eu estou aqui, ó, eu coloquei uma luminária, deixa eu tampar ela aqui, ó, aí diminuiu a claridade, aí eu coloco aqui e melhora. Porque eu não tenho aquele, o que o pessoal fala ring light, não sei, aquela luminária bonita, né, que deixa bem bacana. Eu uso uma luminária aqui bem ruimzinha de LED, mas dá uma clareada, porque aqui no quarto o melhor lugar é aqui. Né? Eu estou meio trancado aqui por causa do som do vizinho, para não atrapalhar a aula. Então, por exemplo, eu estou utilizando essa luminária aqui, tem a luz aqui artificial, que é da lâmpada do meu quarto, tem a energia que está ligando o computador, energia que, por exemplo, liga o aparelho de ar-condicionado. Mas de onde vem essa energia? Como que ela é produzida? Aonde que ela é produzida? Como eu falei no slide anterior, o Brasil ele possui muitos rios.
muitos, milhares e milhares e milhares de rios. E grande parte desses rios são rios que permitem a construção de energia através de usinas hidrelétricas. Tanto que eu vou mostrar a partir deste slide os principais recursos energéticos brasileiros. E a energia hidrelétrica produzida por usinas hidrelétricas, que a gente está vendo aqui na imagem, essa aqui é de Itaipu, certo? Usina de Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo, ficando atrás somente de uma hidrelétrica na China, a usina de Itaipu. E essa usina de Itaipu é binacional, é compartilhada. Parte dela é administrada pelo Brasil e parte dela é administrada pelo governo do Paraguai, porque fica no rio com divisa entre os dois países. Então, os dois países cuidam da usina hidrelétrica e dividem a produção. Então, a energia hidrelétrica, segundo o texto, corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação de turbinas de eletricidade. No Brasil, olha só, é a principal fonte de energia elétrica, ao lado de termoelétricas. As termoelétricas são aquelas usinas que utilizam carvão, que utilizam a madeira, que utilizam a biomassa, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Certo? Haja vista o grande potencial que o país possui em termos de disponibilidade de rios, como eu falei, né? São rios propícios para a geração de eletricidade. Então eles constroem uma barragem, uma represa, criam um instrumento ali, uma estrutura com turbinas, e quando essa água passa por essa turbina, faz essa turbina girar bem forte. Essa turbina tem equipamentos que produzem eletricidade, que faz ter a energia elétrica aqui em casa, na casa de vocês, por exemplo, né? E alimenta grande parte das casas, né, dos domicílios brasileiros. E vamos ver aqui, eu trouxe para vocês uma informação que é do Ministério de Minas e Energia, né, que é um órgão federal que administra, cuida e regulariza, né, a produção energética do Brasil, por exemplo. Então nós temos aqui um gráfico que vai mostrar o percentual de oferta interna de energia elétrica entre 2016 e 2017. É um pouco atual, podemos dizer isso, né? Segundo uma informação, ele vai dizer o seguinte, que 68,6% da energia produzida no Brasil é produzida através dos rios, as hidroelétricas. Seguido ali pelas usinas que utilizam gás natural para a produção energética, depois o petróleo, depois a energia nuclear, depois o carvão. Aí nós temos ali a biomassa, né? Se a gente for pensar hoje, se for pensar em ordem, em primeiro vem a produção energética através dos rios, né? Através das hidroelétricas, depois a biomassa, em seguida a eólica, que está lá no final, né? Não sei porque eles não colocaram no livro em ordem, a eólica, que é utiliza os ventos, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aí nós também temos o gás industrial e tudo mais, né? Então a gente percebe o seguinte, a energia hidroelétrica é a mais utilizada, né? Bem mais utilizada. Tranquilo? Belezinha até aqui? Dá para visualizar a informação? Qualquer dúvida vocês entrem em contato com o professor. Bom, pessoal, aí nós temos, depois da energia hidrelétrica, nós temos os combustíveis fósseis. Mas, professor, o que são esses combustíveis fósseis? Esses combustíveis fósseis são, por exemplo, o carvão, não aquele carvão que a gente utiliza para fazer o churrasco, a gente compra no supermercado ou na distribuidora, mas o carvão vegetal, o petróleo e o gás natural. Mas, professor, como que surge esse combustível fóssil? Vou dar um exemplo, o carvão vegetal.
Nós temos uma árvore lá e essa árvore começa a soltar folhas. Essas folhas vão caindo, caindo, caindo no solo e esse solo vai cobrindo essas folhas, vai caindo mais folhas, o solo vai cobrindo essas folhas vai caindo, vai juntando, juntando, juntando. Essas folhas vão passar por um processo de decomposição, né? Mas ela não vai se decompor por completo. Muitas vezes o solo, quando tampa essas folhas, vai acumulando ali, ó. Essas folhas elas vão produzir um certo tipo de gás, um certo tipo de líquido que quando a gente coloca ele em combustão, quando a gente utiliza ele, a gente percebe que ele é inflamável. Então as folhas, né, o acúmulo de folhas, de vegetação, produz o que nós chamamos de carvão vegetal. Tanto que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, é uma mina de carvão vegetal. Então esse carvão vegetal aqui, ó, que é preto, ele muitas vezes ele começou a surgir aí há milhares ou milhões de anos atrás. Não acontece do dia para a noite. O petróleo e o gás natural, por exemplo, muitas vezes é produzido através de restos, né, de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. Né? Então, o processo de decomposição produz um certo tipo de líquido que em combustão ele é inflamável e pode ser utilizado como fonte energética, como matéria-prima para a produção de energia. Porém, ele é um recurso natural não renovável, ou seja, que acaba. Um dia essa mina aí não vai ter mais carvão. Ao contrário da energia hidrelétrica, que é um recurso renovável. Enquanto tem um rio ali, e o rio sempre está nascendo, porque sempre está chovendo e ocorrendo processo hídrico, né? Que é evaporação, formação de nuvem, chuva, o solo absorve, vai para os aquíferos, essa água surge lá na nascente do rio, esse rio começa a correr, passa por uma hidrelétrica, então ele vai se renovando nas usinas hidrelétricas. Já os combustíveis fósseis, eles não são renováveis, vão acabar um dia. Você vai utilizando ele aí, ó, vai acabar. Ele não vai se renovar, certo? Então lembre-se, exemplos de combustíveis fósseis são o carvão, o petróleo e o gás natural. Aqui, ó, dentro dos combustíveis fósseis, só para a gente entender mais ou menos o gás natural, ó. O gás natural, o que é? Aquele gás que chega que tem ali na nossa cozinha, né, que a gente utiliza para cozinhar, a matéria-prima dele, utilizada para produzir esse gás, ele é de combustíveis fósseis. Ele é retirado do petróleo. A gente está vendo aqui, por exemplo, uma plataforma de extração de petróleo. Vamos supor que uma empresa descubra que nesta área tenha petróleo. O que ela vai fazer? Vai construir um instrumento, um equipamento para extrair, retirar esse petróleo. Então, sempre quando eles encontram petróleo, eles vão encontrar gás. Né? E dentro, assim, numa mesma região. E eles têm tecnologia para separar petróleo e gás um do outro. E o gás, segundo o texto, principalmente o metano, né? Ele pode ser encontrado nas jazidas petrolíferas associado ao petróleo, misturado ali com o petróleo. Aí eles separam. Né? Ele é usado como combustível, matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e na fabricação de plástico. Então, o gás natural ele é utilizado para outros fins, não é somente para o gás ali da nossa residência, né? O gás doméstico. O gás natural também pode ser utilizado como combustível de veículos. Existem cidades brasileiras em que as pessoas vão lá, instalam dentro dos carros cilindros de gás natural e usam gás natural como combustível para o veículo. É mais econômico, é mais barato, né? Conseguem rodar, dirigir por mais tempo, não gasta muito. O governo, aqui, ó, segundo o texto, também tem incentivado o quê? O uso do gás natural em indústria para geração de calor. E lembre-se, o gás natural é menos poluente que o derivado do petróleo. O petróleo, por exemplo, a gente utiliza como produção de energia, só que ele polui muito, né? Produz muito CO2 que prejudica a nossa atmosfera, né? A camada de ozônio, e é muito poluente o petróleo. E o gás natural, que é um derivado ali do petróleo, ele é menos poluente. Ele é menos poluente.
Ok? Tranquilo? Seguindo aqui, ó, nós estamos vendo, eles chamam isso aqui de cavalo de pau, que é um instrumento utilizado para a exploração do petróleo, né? E dentro ainda dos combustíveis fósseis, nós temos o petróleo, já vimos o gás natural, agora o petróleo. O petróleo é uma substância meio oleosa, né? Oleosa escura, né? Preta, né? Formada principalmente por hidrocarbonetos. Não sei muito explicar sobre o que é o hidrocarbonetos, que entra aí mais no lado da química, da ciência, né? E a formação, segundo o texto ali, a formação do petróleo se faz por sedimentação da matéria orgânica, depositada no fundo de mares e oceanos durante milhões de anos. Então lembre-se, o petróleo não é produzido do dia para a noite, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000, não, milhões de anos. Leva-se muito tempo para se produzir o petróleo. Como eu falei, o acúmulo de matéria orgânica. O petróleo é a matéria-prima de muitos subprodutos, como os óleos, a gasolina, o gás liquefeito de petróleo, né, o GLP, o gás natural, o querosene, o óleo diesel, o nafta de petroquímica, né, eu acho que é algum produto utilizado na indústria química, os solventes, o asfalto que nós temos na rua, né, aquele piche que ele joga, aquele cascalho preto assim, né, meio grudento assim, é de petróleo. E dentre outros, a gente utiliza, hoje o petróleo é utilizado até para produzir roupas. Esses dias eu vi na internet que na China estão produzindo muitas roupas de petróleo, algumas calças, em que o produto principal já não é mais nenhum tecido, é de petróleo. Eu achei muito interessante isso. O petróleo tem diversos usos. Tranquilo? Então aqui, ó, no Brasil, o que isso significa? Aqui no Brasil nós temos aqui algumas áreas onde o nosso país ele consegue extrair petróleo. Já foi encontrado petróleo e é possível a extração desse recurso. Esse recurso ele vale muito dinheiro. A Petrobras é uma empresa que surgiu, que era do governo brasileiro, totalmente do governo brasileiro. O governo criou essa empresa, a gente chama de empresa estatal, que pertence ao Estado. Mas aí o governo, o que ele fez? Ele começou a abrir o mercado da empresa e permitir que pessoas, empresas de fora, pudessem comprar parte da empresa. Então hoje, parte da Petrobras é do Brasil e parte é de empresas privadas. E aqui nós temos algumas áreas no Brasil onde se produz e se extrai petróleo, né? Aqui, ó, o petróleo é retirado nestas áreas aqui, depois refinado para o uso da indústria. Lembrando que o Brasil foi um dos primeiros, o primeiro país a produzir tecnologia para extrair petróleo de águas profundas dos mares. Outros países não tinham essa tecnologia de extrair petróleo, então eles encontravam petróleo na onde? Dentro do território. Aí eles conseguiram extrair petróleo, não tinha essa tecnologia de extrair petróleo dos mares. E o Brasil ele conseguiu desenvolver tecnologia para quê? Para extrair petróleo do fundo dos mares. Aqui a gente vê que esses pontinhos vermelhos aqui, esses quadradinhos, são áreas onde a Petrobras, né, trabalha e extrai petróleo. Já esses outras cores aqui, ó, essa cor verdinha claro, é onde tem empresas privadas, tanto nacional quanto internacional, os dois, que extraem petróleo. Mas claro, ela só tem autorização para extrair petróleo ali, essas empresas privadas, com autorização do governo. Aqui a gente vê uma foto de umas pessoas aqui em cima de uma plataforma de petróleo. Aqui a gente vê uma outra plataforma de petróleo. Aí muitas pessoas perguntam, como que eles constroem uma plataforma de petróleo? A estrutura dela está até lá embaixo. Não, essa plataforma de petróleo ela flutua, ela fica flutuando. Sim, ela flutua, ela não fica fixa lá embaixo. E existem tubulações, instrumentos, equipamentos que foram construídos até alcançar o solo, né? Até alcançar o solo e chegar até o petróleo, até o combustível fóssil. Aqui, ó, nós temos os combustíveis fósseis. E quando eu falo que o Brasil foi pioneiro na produção de combustível, da extração de combustível fóssil, no caso o petróleo, em águas profundas do oceano,
Estou falando dessa informação aqui, ó, dessa informação que nós chamamos de pré-sal. O que acontece, gente? Nas águas profundas do oceano, a Petrobras vai desenvolver a seguinte tecnologia. Nós temos aqui uma plataforma e as águas são tão profundas, pode ser de 3, 4, 5 mil ou até 5, 6 mil metros de profundidade. É muito profundo. Então, o que ela fez? Ela desenvolveu tecnologia de extrair petróleo do pré-sal, a partir do pré-sal. Porque nós temos o quê? Nós temos as águas oceânicas, em seguida tem a camada do pré-sal, que é um conjunto de rochas, que são rochas, né? E depois das rochas tem o quê? Uma grande camada de sal. Depois dessa camada de sal, tem a camada do pré-sal, que é outro conjunto de rochas. E abaixo dessa camada pós-pré-sal, tem um conjunto de rochas. E dentro desse conjunto de rochas, eles encontraram petróleo. Gente, mas é difícil. Como saber que aqui embaixo tinha petróleo e ainda olha o tanto de camada? Isso é o desenvolvimento da tecnologia. Muitas empresas desenvolvem tecnologias que são capazes de encontrar petróleo, por exemplo, em grandes profundidades. Olha como é difícil extrair petróleo, né? Em águas marítimas, após a camada do pré-sal. E olha só, o Brasil ele conseguiu desenvolver essa tecnologia. E aí, por final, em relação aos combustíveis fósseis, nós temos o carvão mineral. Que é o quê? O carvão mineral, o carvão fóssil, né, que é utilizado uma rocha preta, porosa, de fácil combustão. Pega fogo muito fácil. Muito inflamável, né? Então, essa rocha ela surge a partir do quê? Dos vegetais, de ambientes pantanosos, acumulados por milhões de anos também. O Brasil, destaquei aqui, ó, ele não possui tantas reservas de carvão mineral. Não possui tantas, né? Nós temos um país muito grande, mas com poucas reservas. Depois dos combustíveis fósseis, nós vamos entrar ali na energia nuclear. O Brasil ele também tem essa tecnologia de produzir energia à base nuclear. Mas o que seria essa energia nuclear? O texto ele vai dizer que a energia nuclear, também chamada de energia atômica, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, né, que se transforma em vapor e ativa os geradores, ou seja, eles colocam um produto, que eu vou falar qual que é esse produto daqui a pouco, esse produto em contato com a água, aquece a água a uma determinada temperatura que faz com que o local onde está ocorrendo aquecimento produza muito vapor, e esse vapor ativa geradores que faz com que ele produza energia, certo? Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear. Eles utilizam um minério extraído do solo chamado urânio-235. Esse material ele é altamente radioativo. Esse material, o urânio, em contato com a água, ele produz essa combustão aí, esse aquecimento da água, que produz a energia que nós chamamos de energia nuclear. Só que esse urânio, eu não posso chegar lá, abraçar o urânio, pegar o urânio, não posso ter contato com ele, porque ele é altamente radioativo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos duas usinas nucleares, a de Angra 1 e a de Angra 2, que fica no Rio de Janeiro, que está funcionando. Existe um processo de construção da usina nuclear de Angra 3, só que é muito caro para se produzir energia nuclear. O Brasil ele investiu em energia nuclear principalmente para quê? Para poder desenvolver a tecnologia de como produzir energia nuclear. Eu não sabia como produzir, então desenvolveu a sua tecnologia. Então, basicamente, essas usinas são experimentais, mas produzem energia. Porém, como utiliza um material altamente radioativo, ele é altamente poluente. Já pensou se essa usina, se há um vazamento desse líquido, ou se ocorre um acidente nuclear? Uma área dessa vai ficar indisponibilizada por centenas de anos, porque é extremamente perigosa para o ser humano. Pode matar uma pessoa em horas ou em semanas e produzir grandes consequências ao meio ambiente. Então tem que se tomar muito cuidado. Muitas indústrias
de energia nuclear, por exemplo, na Europa, estão desativando as suas indústrias, as suas empresas, né, que produzem energia nuclear. Por quê? Porque é altamente perigoso. Nós temos o caso, que nós vamos estudar até um pouquinho mais para frente, sobre Chernobyl, né, que foi uma usina nuclear na Ucrânia, antiga União Soviética, que explodiu, né, e contaminou grande parte do mundo. Matou milhares de pessoas. Aí vocês podem pesquisar no Google, né? Chernobyl. Essa usina ficava em Pripyat. Hoje, essa cidade de Pripyat, onde ficava Chernobyl, ela é uma cidade fantasma. Ela não pode ser utilizada. É muito perigoso por causa da radiação estar ainda nos lugares, no solo, nas árvores, no ar. E podem matar as pessoas, podem causar doenças. Então as pessoas podem entrar lá para conhecer, mas não chegar muito próximo da usina onde ocorreu o acidente. E também não ficar muito tempo, porque pode trazer consequências. Vocês podem depois pesquisar na internet e vocês verão isso. E a base ali tem que ficar em média 100 a 200 anos. Aqui é uma área de 20 quilômetros quadrados ao redor da usina para poder diminuir a contaminação e permitir que seres humanos possam viver nessa região. E no Brasil nós temos algumas fontes de energia, né, que nós chamamos de fontes alternativas. Uma delas é a energia eólica, principalmente no Nordeste, né, que é a geração de energia através da força dos ventos. O Brasil produz muito, nós temos ventos, nós produzimos ventos suficientes para desenvolver essa tecnologia da energia eólica. Né? Aqui o texto ele vai dizer que na qual as hélices com 2 ou 3 pás, né, são fixados no topo de altas torres e são giradas, né, e giram, peço perdão aqui pelo erro de escrita, e giram conforme a intensidade dos ventos, gerando energia através da força motriz gerada na turbina. Então a turbina fica aqui, o vento passa, faz girar as hélices e produz a energia eólica. Seguindo aqui, nós temos uma outra energia alternativa, que é a energia solar. A energia solar, o que é? Ela corresponde ali, ó, à energia proveniente da luz do calor emitido pelo Sol. O Brasil foi o primeiro país subdesenvolvido a fabricar células fotovoltaicas. Ou seja, pessoal, nosso país ele é muito privilegiado porque nós ficamos em uma região intertropical, recebemos sol grande parte do ano. Nós temos muito sol, certo? O que produz o desenvolvimento de tecnologia que é a energia solar. Então hoje muitas vezes a gente passa por algumas casas, vê esses painéis bonitos assim, ó, de energia solar, né? Então assim, é econômico. Tem pessoas que instalam esses painéis, não precisa pagar a energia de uma empresa. Consegue, parte da energia da casa é produzida pelo sol. Nós temos também empresas e indústrias que produzem energia através dos raios solares. Isso é muito bom, né? E não polui o meio ambiente, como também a energia eólica que nós vimos no slide passado, não polui o meio ambiente. Infelizmente ainda é um pouquinho mais caro para se instalar, para se implantar a produção de energia de forma solar. E por fim, nós temos a biomassa, que é a produção de energia produzida por matéria orgânica, vegetal e animal. Essa é uma energia obtida pela queima. Né? Então, eles queimam o quê? Plantas, madeira, restos vegetais e animais. Esses combustíveis podem ser uma alternativa de uso de combustíveis derivados do petróleo e do gás natural. Então, eles também utilizam o petróleo e o gás natural para produzir energia através da biomassa. Vale lembrar que como é queima, né, tem que queimar para poder produzir energia, é um pouco poluente, né, para o meio ambiente. Pessoal, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Foi um pouquinho longa essa aula, mas eu precisava mostrar para vocês. Esse é um tema um pouquinho longo, né, foi um pouquinho cansativo. Peço desculpas a vocês por isso. Né? Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Nós estamos aqui para te ajudar. Até mais.